Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no Laços de Família 773. Então olha só para você ver. Agora nós vamos entrar um outro comentáriozinho aqui. Por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? A resposta dos bons espíritos é adequada, mas eu sou carne de pescoço. De acordo com os estudos que eu frequento no plano espiritual, eu não posso deixar de dizer isso. Cada animal encontra-se num nível evolutivo. Cada animal. E outra coisa, o nível evolutivo do bípede nenhum na face da Terra tem condições suficientes, moral e cultural e intelectual para dizer que os quadrúpedes são seres mais inferiores. Os quadrúpedes são seres mais inferiores em matéria de moral. Em matéria de moral. Mas muitos bípedes que se dizem dotados de inteligência deixam a desejar. Porque muitas coisas que o bípede que se diz dotado de inteligência faz, os quadrúpedes não fazem. Raciocine você agora. Você não vê num barzinho 4 cavalos, 4 égua, 4 boi, 4 vaca, sentado com as perninhas cruzadas, tomando uma cerveja, fumando um cannabis, ou cheirando um pozinho de arroz, e batendo um na mão do outro e dizendo, é nóis. Pega leve, meu. Você não vê. Você não vê uma vaca tomando cerveja nos bar. Você não vê. Você não vê um cavalo quadrúpede com uma arma na cintura. Você vê cavalo bípede com arma na cintura. Você vê cavalo com a metralhadora na mão. Você vê bípede. Aliás, você não vê cavalo quadrúpede com a metralhadora matando milhares de pessoas. Então, quem é primitivo aí? É o bípede ou é o quadrúpede? Aquele que já se diz dotado de inteligência, mas é uma inteligência posta a serviço do mal. Então isso é para ser analisado. Outra coisa também. Que ser humano existe na face da Terra para avaliar a moral, a cultura, o intelecto de outro ser humano. Ninguém tem condições de analisar a moral de uma outra pessoa.
Por isso ninguém pode julgar ninguém, como nosso Senhor Jesus Cristo nos disse há 2000 anos. Aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Qual ser humano tem condições de analisar, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo para ficar mais fácil, o intelecto, a inteligência, a cultura dos animais, do mineral, do vegetal e do animal. Ninguém na face da terra, a não ser o plano maior. Porque você sabe, você não deve saber, que os quadrúpedes, eles são dotados de diversos tipos de sentimentos muito mais evoluído que os sentimentos os quais os seres humanos já possuem. Só que o ser humano, de tanto orgulhoso e de tanto egoísta, ele nunca admitiu, porque ele prefere sempre ser o melhor em tudo e manter tudo à sua volta a seu bel capricho, como se fosse teus escravos. Por isso que os patrões escravizam os funcionários, porque se sentem melhor. É a exteriorização do egocentrismo, da vaidade humana, dos políticos, da justiça da terra e por aí em diante vai. Mas os animais, eles são dotados de um nível de inteligência que independe da moral. Porque realmente os animais, no nível em que nós nos encontramos, eles ainda não são detentores desta qualidade, desse atributo moral. Mas os animais, eles já conquistaram parca inteligência, parca cultura, parca intelecto. Você está entendendo? Sensibilidade. Eles já possuem um tipo de sentimento de amor uns para com os outros. Aí você pode me dizer assim, isso não é instinto? De acordo com o nível evolutivo que nós nos encontramos, é instinto. É instinto. É instinto de conservação, é instinto de sobrevivência. Mas como você me explica esta? Que eu não acredito nesse negócio de instinto de sobrevivência e de conservação no reino animal, mineral e vegetal. Eu não acredito devido aos estudos que eu frequento de lá. Veja bem, numa cidade em Minas Gerais, uma senhora, ela tinha uma cachorra, né? Uma cachorra, um porte grande já. Ela ia até o hot dog dessa senhora e ficava ali
Entendeu? Protegendo aquela senhora, como se fosse um guarda. Tá. Depois, essa senhora jogava algumas quitandas ali no chão, e ela percebeu que essa cachorra, em vez de comer, ela abocanhava tudo e não engolia. Atravessava a rua, andava 2, 3 quarteirão todo dia e desaparecia com esses hot dog, essas coisas assim. E essa senhora ficou intrigada, falou, mas o que está acontecendo? Aí essa senhora pegou um dia para facilitar a situação, pôs esses pães todo dentro de uma sacola e pôs no chão. Essa cachorra chegou, abocanhou e atravessou a rua e foi. A senhora a acompanhou. Vira esquina, dobra esquina, vira esquina, dobra esquina. De repente, essa cachorra entra num quintal, cerca furada, e ela chega até a porta da cozinha. Você entendeu? Ali havia uns 10 cachorros que, quando via ela chegando, cachorros de outras raças, esses cachorros iam na direção dela e cada um pegava um pão e saía por um canto e ia comer. Aí a senhora foi conversar com a dona da casa. Falou, é a senhora que dá esses pães para minha, Lilica? Acho que é chamar Lilica. Sim, sou eu. Falei, pois é. Todo dia ela chega aqui com esses pães e ela distribui com todos os irmãos dela, amigos dela que moram aqui comigo. Eu tenho 12 cachorros. Mas são filhos dela? Não. Que instinto é esse? Não são irmãos dela? Filhos dela? Não. Ela é uma cachorra estranha. Eu trouxe ela para cá faz 1 ano e os outros já estavam aqui. Mas de uns 6 meses para cá ela passou a trazer comida para os irmãos cachorro, cães. E o interessante, minha senhora, é que ela dá de comer para todos os animais e ela fica sem comida. Eu é que tenho que tirar resto de comida das panelas e dar a ela, porque senão ela fica a noite toda sem comer. E ela não reclama. Então, gente, você vai me dizer que isso aí é instinto? Que por detrás desse instinto não existe amor, não? Não existe inteligência, não? Pode não existir moral, que ainda encontra-se no estágio rudimentar. Mas que sou eu também para dizer que encontra-se no estado rudimentar? Às vezes a moral nesta cachorra está mais evoluído que a moral do ser humano. Mas que condições nós temos de avaliar a moral dos animais, do vegetal e do mineral? Se nós não temos capacidade de avaliar nem a nossa moral, nem o nosso intelecto, nossa cultura, quantas vezes nós nos enfurecemos com a atitude das pessoas à nossa volta, e da sociedade, e dos governos, da justiça e dos vereadores? Isso é porque nós não nos conhecemos. Não estou querendo dizer que os animais são mais evoluídos que o hominal. Mas estou querendo mostrar que
o livro dos Espíritos nos mostra uma coisa, nos mostra um lado da moeda, que está certo. Porque se eu disser aqui que o livro dos Espíritos é errado, eu devo ir para o inferno de Dante. Não quero ir para o meio, não. Eu quero para as beiradas, porque o meio já está cheio. Mas nós temos o dever e a obrigação de estudar estas questões. É o instinto que leva comida, faz aquela cachorra levar comida àqueles... Instinto? O instinto é ela matar a fome dela primeiro e não tá nem aí. Porque eu não sei se você sabe, tem muitos animais que são egoístas. A leoa, por exemplo, quando ela está comendo, o leão, por exemplo, o símbolo do orgulho e do egoísmo é o leão. Enquanto ele não come e que se satisfaz, a leoa e os filhotes não podem se aproximar da presa. Mas mesmo assim, ele reconhece que as tuas parceiras também precisam comer. Porque se elas não se fortalecem, ele morre. Porque 99% das caçadas, as leoas é que caçam. Então, se ele sobrevive, é graças ao esforço dela. Então, eles comem até certa parte, mas deixa uma boa parte para elas. Mas aí você observa o instinto de orgulho e de egoísmo no ato do leão. É instinto de sobrevivência? Mas agregado ao orgulho, ao egoísmo. Agora, há algo além ali que os nutrem, que é a inteligência no estado rudimentar, mas que satisfaz aqueles seres no nível que se encontra. Por isso, nós não podemos ter os animais como primitivos totalmente. Os bons espíritos dizem que os animais têm o ser humano, têm o homem como seus deuses. Eu respeito os bons espíritos. Quem sou eu para não respeitar? Respeito. Oxe! Mas quem já perguntou para os animais a respeito de nós, o que eles nos consideram? Então há muito mais nestes reinos que nós desconhecemos, mineral, vegetal e animal. Agora, se nesses 3 reinos nós ainda não conseguimos encontrar o fio da linhada, e os reinos que existem antes daquilo que eles dizem princípio inteligente, que é inexistente, e sim uma centelha divina, que naquela matéria o Criador desperta o eu que encontrava-se num quadro latente, que encontrava-se num quadro rudimentar, mais rudimentar e latente, mas lá evoluindo noutras condições condizentes e necessárias à evolução daquela região, daquele nível evolutivo, daquele reino. Agora você vai me dizer que o hominal não é um reino. Você vai me dizer que o hominal não é um reino. Você vai me dizer que no reino hominal o eu não amealha atributos através do teu esforço.
Você vai me dizer que no mundo de regeneração o espírito não se encontra, o eu não se encontra num reino evolutivo, amealhando atributo através dos teus esforços. Você vai me dizer que por toda a eternidade, todos os seres, ele luta não só para mutuamente ajudar aqueles que se encontram em níveis mais inferiores que ele, como também sabendo que lutando mutuamente, ele adquire cada vez mais evolução para, na evolução, dar mais saltos e mais saltos na evolução. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo chegou no ponto máximo? Como dissemos no início, Jesus encontra no nível 7, de 1 a 100. E é aquele que se encontra no número 100. Agora, isso são termos pejorativos. Número 7, número 100. E nós que nem no número 0 ainda chegamos. Mas o importante é nós nos encontrarmos em processo de evolução. Agora imagina que ele está no número 100. Gente, eu já fiquei sabendo que existe espírito, existe seres tão evoluídos como nosso Senhor Jesus Cristo, mais que ele, né? É lógico. Que eles têm condições de manipular o que nós consideramos como fluido cósmico universal, juntamente com os arquitetos siderais, fluido cósmico universal que é a base de tudo, para formar mais de 300, 400, 500 milhões de galáxias. Um ser. Agora você já parou para pensar o que é 500 milhões de galáxias? De uma ponta da nossa a outra, numa nave, 300 quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. 100 anos gasta. 100 anos você gasta para percorrer 300 mil quilômetros por segundo até o final da nossa Via Láctea. Isso é os cientistas que disseram isso, não sou eu. É só estudar. Eu acho que muitas pessoas não vêm conversar comigo porque as pessoas não estudam, e quando eles estudam, eles deparam com o que eu estou dizendo. É só raciocinar. Agora, mediante essas 500 mil galáxias, eles fizeram uma comparação. Sabe quando você vai à praia e que você pega um dos menores pontinhos de areia? É a nossa Via Láctea. Um ser apenas toma conta de tudo. Agora, gente, 500 mil galáxias é muito pouco. Tem seres nos universos e nas dimensões por todas as eternidades, vamos usar esse termo, que esse termo não existe. Eles têm condições de 10 bilhões de anos-luz de galáxia, um só, formar, graças ao fluido cósmico universal, que lá já não é fluido mais, lá já não é mais fluido cósmico universal. Lá já é um outro fluido que substitui o fluido cósmico universal, porque o fluido cósmico universal, para nós aqui, é um conceito adequado ao
o nosso egocentrismo, você entendeu? A nossa vaidade humana, a nossa evolução primitiva. Então, um ser apenas. Agora, esse ser ainda é muito pequenininho, gente. Além deles, existem outros. E nós, que não chegamos nem no número 1, nem no número 0. Olha que interessante. Então, os animais, eles são dotados de parca inteligência, cultura, intelecto, num estado mais rudimentar, só que nós não conseguimos entender que nível eles se encontram, porque até mesmo no meio desses reinos existe as desigualdades. Vamos para a desigualdade nesse termo, mas no próximo vídeo.